Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês o tradicional vídeo de abertura de mês, onde eu falo das leituras e dos vídeos, dos conteúdos pretendidos aqui para o canal, tá certo? Serão 3 livros, diversos vídeos, alguns com atraso do mês de dezembro, mês que eu me mudei, e também quero falar com vocês sobre grupo de WhatsApp, sorteio e uma marca muito legal que a gente atingiu aqui no número de inscritos, tá certo? Vamos lá, depois da abertura. Bom, galera, começo dizendo que agora, no dia 1º de janeiro, o canal atingiu uma marca muito importante, que me deixou muito feliz. Uma marca aí que foi 3 vezes maior do que eu esperava, né? Eu comecei o canal lá em agosto de 2024, eu devo ter feito, sei lá, 3 vídeos em 2024, 3, 4 vídeos. Fui começar a postar para valer mesmo em maio de 2025 e eu comecei a fazer essas postagens com o objetivo de tentar atingir uns 500 membros, né? Eu falei, pô, crescimento saudável, ainda mais por uma coisa de livros, mas felizmente a gente chegou nessa métrica bem mais cedo do que eu esperava. Eu falei, pô, agora o objetivo é 1000 até o fim do ano, né? Passamos também a marca de 1000 e chegamos em 31 de dezembro com 1.494 inscritos no canal, tá? Faltando 6. Mas já no dia 1º de janeiro a gente atingiu a marca de 1.500 inscritos, o triplo do que eu imaginava, do que eu sonhava em atingir aqui, tá? E muito disso eu agradeço também a todos vocês que divulgaram os meus vídeos, agradeço também muito a ajuda lá do Rodrigão e do Andrew, que também, não sei o que eles enxergaram aqui em mim, um potencial, alguma coisa, mas também começaram a divulgar o meu canal por aí. E eles me ajudaram demais com esses inscritos, com esses números, com essas visualizações, tá? Não é perto aí dos grandes do YouTube, é muito pouco, mas para mim que estou começando, eu fiquei feliz demais em atingir essa marca. Então eu agradeço muito, muito mesmo a todos vocês. Também agradeço a participação de vocês lá no grupo do WhatsApp do canal, tá? Quando eu abri esse grupo há uma semana atrás, de novo, eu imaginei que ia entrar umas 30 pessoas mais ou menos. Nós já somos mais de 70 pessoas lá no grupo conversando diariamente sobre livros. Tá bem legal, se você ainda não entrou, vai aí no link e entra, tá? Então fica aqui esse agradecimento, muito, muito obrigado mesmo pelo apoio. Ainda é inimaginável para mim que pessoas param para ouvir o que eu falo, que pessoas consideram minha opinião, que pessoas vêm e entram e veem meus vídeos, esses vídeos longos pra caralho. Eu tô tentando reduzir, tá? Tô tentando mesmo. Mas agradeço demais mesmo pela confiança. Valeu! E isso tudo eu vou trazer o primeiro sorteio aqui pro canal, olha só. Assim que a gente atingir 100 pessoas lá no canal do WhatsApp, eu vou sortear Sagrado, do Denis Lehane. É uma história policial dos detetives Kenzie e Angela Gennaro, tá? Denis Lehane, para quem não está associando o nome com nada, escritor aí de Gone Baby Gone, escritor também de A Ilha do Medo, Entre Meninos e Lobos e entre tantos outros livros, tá? Aqui então é uma série policial dele, esse aqui é o livro 3, se eu não me engano, mas cada livro é um caso, tá certo? Também vou sortear uma HQ e estou tentando encontrar uma fantasia para fazer esse sorteio também, tá certo? Então, assim que atingir 100 membros, a gente faz esse sorteio com todo mundo. 100 membros não, né? 100 pessoas lá no grupo, que ainda não tem plano de membros nem nada. 100 pessoas lá no grupo de WhatsApp, a gente faz o sorteio ao vivo para vocês, tá certo? Então, entrem aí no grupo do WhatsApp. Vamos lá começar sem enrolação. E eu já peço aqui uma certa desculpas com atraso em algumas resenhas, tá? Tem resenha que tá mais de 6 meses atrasado, tem resenha que tá 1 mês atrasado, porque dezembro foi um mês aí que eu esperava tirar esse atraso, mas na verdade eu tive que me mudar e eu me mudei durante a semana do Natal, galera. Isso atrasou minha vida de um jeito gigantesco. Por isso mesmo, uma das leituras para o mês de janeiro é uma leitura que eu tinha prometido lá para dezembro, que é Mago Aprendiz, do Raymond E. Feist, tá? Não consegui ler esse livrinho aqui em dezembro, então eu trago ele para cá, para janeiro. É o livro que vocês votaram no desafio de fantasia para que eu faça a leitura, então ele vai ser feito agora, tá? Vamos então à sinopse deste livrinho aqui, ó. Na fronteira do Reino das Ilhas existe uma vila tranquila chamada Craig. É lá que vive Pug, não cachorro, um órfão franzino que sonha ser um guerreiro destemido a serviço do rei. Mas a vida dá voltas e Pug acaba se tornando aprendiz do misterioso mago Kulgan. Nesse dia, o destino de 2 mundos se altera para sempre. Com sua coragem, Pug conquista um lugar na corte e no coração de uma princesa. Mas subitamente, a paz do reino é desfeita por misteriosos inimigos que devastam cidade após cidade.
Ele então é arrastado para o conflito e sem saber inicia uma odisseia pelo desconhecido. Terá de dominar os poderes inimagináveis de uma nova e estranha forma de magia, ou morrer. A Saga do Mago é uma aventura sem igual, uma viagem por reinos distantes e ilhas misteriosas, onde conhecemos culturas exóticas, aprendemos a amar e descobrimos o verdadeiro valor da amizade. E no fim, tudo será decidido na derradeira batalha entre as forças da Ordem e do Caos. Dando um pouquinho mais de contexto, um portal vai abrir nesse mundo aqui e vai trazer aí uma outra civilização para entrar em conflito com a nossa aqui do Pug, tá? E vai ser um conflito bem inspirado aí por conceitos ocidentais versus orientais, né? Ordem versus hierarquia, família versus clã e tudo mais, tá? Então a gente vai ver muito esse embate. Tem um segundo personagem principal que também que vai seguir um outro caminho. Algumas pessoas, depois que eu comentei desse livro aqui, já leram, vieram falar para mim que gostaram, então estou bem empolgado para fazer essa leitura. É uma quadrilogia que, como vocês podem ver aqui, formam a palavrinha mago. Aqui, quando você coloca todos eles juntos. O segundo livro é Mago Mestre. Estes dois livros aqui, na verdade, é um livro só, tá? Mas no Brasil e em vários outros lugares ele já é dividido em dois, senão vai ficar muito grande. O terceiro livro é Espinhos de Prata e o quarto livro é As Trevas de Setanon, tá certo? Então esta leiturinha passou, parece que eu tô falando com crianças, né? Então essa leitura passou agora para janeiro, tá certo? É a leitura de fantasia do mês. Fantasia clássica, que tem continuação, tá? Que olha só, que saiu aqui no Brasil também de forma completa. Que aqui o Raymond Feist escreve com a Jenny Wirtz, a trilogia A Saga do Império, tá? Começa com A Filha do Império, o volume 2 é A Serva do Império e o volume 3 é A Senhora do Império. Dizem que essa trilogia aqui é muito melhor, que aquela lá já é boa, e que essa trilogia aqui é muito melhor ainda, tá? O Raymond Feist escreveu muita coisa nesse universo que ele cria aqui, mas só esses dois arcos de história chegaram aqui, e se você conseguir encontrar, são dois arcos que se fecham, tá? Pelo que eu entendo, até mesmo essa trilogia aqui dá para você ler ela separadamente, tá certo? Bora para o nosso segundo livro. O segundo livro apareceu no meu segundo vídeo de leituras para 2026, né? É um daqueles livros que eu vou ler por conta de adaptações, e estou falando então de O Cavaleiro dos Sete Reinos, do George Martin. Um livrinho aqui, um conto das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Este livro aqui se passa 200 anos depois de Fogo e Sangue e 100 anos antes de Guerra dos Tronos, tá? Então, só para situar a galera. E tô lendo ele justamente porque vai sair uma série na HBO agora em janeiro, que vai adaptar os contos que aqui tem, tá? Se eu não me engano, vão ser 6 episódios a primeira temporada. Eles planejam fazer 3 temporadas, cada uma adaptando um conto que tem aqui. Então, eu não vou ler os 3 contos, tá, galera? Eu vou ler apenas o primeiro. O primeiro conto tem aqui umas 100 e poucas páginas, intitulado O Cavaleiro Andante. Então, esses são os 3 contos. O Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. Os 3 contos também têm adaptação em quadrinhos que vocês podem achar por aí, tá? Então, o primeiro vai da página 11 a 133, que é uma diagramação aqui bem gostosinha. Tem diversas edições desse livro no mercado, tá? Alguma minha ainda é da Leia, mas a Suma já lançou outras também. Então vamos à sinopse. As aventuras de Dunk e Egg se passam 90 anos antes do início do primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo. Com esses dois personagens, George Martin traz à luz novos fatos da história de Westeros que terão consequências diretas e indiretas nos acontecimentos que tanto fascinam os fãs da série. 200 anos após a conquista, a dinastia Targaryen vive seu auge. Os 7 reinos de Westeros atravessam um tempo de relativa paz nos últimos anos de reinado do rei Daeron, o Bom. É nesse cenário que Dunk, um menino pobre da Baixada das Pulgas, tem uma chance única: deixar a vida miserável em Porto Real para se tornar escudeiro de um cavaleiro andante. Alguns anos depois, o cavaleiro morre e Dunk, já adulto, decide tomar seu lugar e fazer fama no torneio de Campina de Valfreixo. É quando conhece Egg, um menino de 10 anos, cabeça totalmente raspada, que é muito mais do que aparenta ser. Dunk aceita Egg como seu escudeiro e juntos viajam por Westeros em busca de trabalho e aventuras. Uma grande amizade nasce entre eles, uma amizade pela vida toda, mesmo quando, anos mais tarde, os dois personagens assumem papéis centrais na estrutura de poder dos 7 reinos, tá? Então, estou bastante interessado para fazer essa leitura aqui. Repito, não vou ler o livro inteiro, vou ler apenas o primeiro conto,
que é o que vai ser adaptado na primeira temporada. Eu só vou fazer a resenha deste livrinho aqui quando eu terminar de assistir a série da HBO, tá? Então, se a HBO for lançar aí um por semana, eu vou esperar sair tudo, ler, assistir a série, aí eu faço a leitura e faço uma resenha trazendo para vocês como ficou a adaptação de cada conto, e vou fazendo isso todo ano, tá? Então, tá aí o segundo livro, um conto, na verdade, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George Martin. E a terceira leitura para esse mês, um mês aqui onde eu estou tentando novamente tirar atraso de alguns conteúdos, né? Principalmente resenhas, é mais um livro pequenininho que eu escolhi, mas é um livro que está lá na minha lista de 12 obrigatórios para 2026, tá? É um livro da coleção Faroeste do Elmore Leonard. E outra coisa que eu falei também, quero divulgar muito mais faroeste aqui nesse canal, tá? Fantasia é muito importante, mas a gente precisa trazer à luz novamente o gênero de thriller militar, thriller policial, o faroeste, entre tantos outros, tá? Então eu quero trazer isso tudo para vocês. Estou falando dessa coleçãozinha aqui, ó, que eu tenho 6 livros e eu acho que são 8, tá? Eu vou colocar aqui na tela os 2 que me faltam. Um que eu sei é o Valdez Vem Aí, o outro eu não lembro o nome. Eu acho que são 8 ou 10 volumes, eu tenho 6. Eu tenho aqui Fuga, de 5 Sombras. Tenho também A Lei Enrandado. Tenho ainda 40 Chibatadas menos uma, adoro esse nome. Tenho também Na Mira da Arma, O Último Posto do Rio Sabre. E por fim, Hombre. E Hombre é justamente o livro que eu vou fazer a leitura este mês, tá? Dizem que é um dos melhores faroestes do Elmore Leonard e é por onde eu vou começar. Vamos à sinopse. Deixa eu guardar isso daqui. Aliás, galera, falando em faroeste, eu consegui fazer até que uma prateleira bonitinha de faroeste aqui, hein? Começa aqui, ó, nos Tempos da Diligência e vai pegar todos esses livros aqui até Meridiano de Sangue. Então deu um bom... Quantos livros tem aqui? 1, 2, 3... 28 livrinhos de western. Acho que tá bom, né? Não tá não, tinha que ter mais. Tá faltando muita coisa aqui que não chega nessa porra de Brasil. Vamos lá. A sinopse é bem curtinha, tá? Ao tomar parte em uma diligência com mais 6 viajantes, John Russell talvez não imaginasse que aquela poderia ser sua última jornada. Ele teria de provar definitivamente a bravura e a sabedoria que só os anos vividos entre os Apaches poderiam lhe conceder. Dando então aqui um maior contexto, galera. O John Russell, ele é um branco, mas ele cresceu e foi criado pelos Apaches, tá? Conforme o tempo foi passando, ele não se sentia nem branco, nem da cultura branca, nem tanto também da cultura Apache, então ele meio que se afastou. Ele acaba herdando um rancho do pai branco dele e ele resolve trocar esse rancho aí por uma boiada, que então ele vai se juntar. Ele vai pegar essa boiada dele, vai se juntar com essa diligência e vai tentar cruzar o país para achar um cantinho para ele se estabelecer, um cantinho mais isolado. Só que quando a galera dessa diligência descobre as raízes dele, as raízes selvagens dele, né? Ele começa a sofrer muito preconceito nessa jornada aqui, aquele velho preconceito com os índios e tudo mais. Então, ele vai meio que ser excluído, mas essa diligência vai começar a ser atacada aí por bandoleiros e também enfrentar outros problemas. E a sabedoria do John Russell, as habilidades do John Russell serão muito importantes para a sobrevivência dessa diligência, né? Então, o cara ele vai ter que cair de rejeitado a herói dessa galera toda. Um livro que vai falar muito sobre preconceitos, sobre identidade, sobre heroísmo, sobre a conquista do Oeste, sobre apagamento de culturas e por aí vai, tá? Tudo isso escrito lá em 1961, ainda que alguma dessas palavrinhas hoje em dia possam soar assim, nossa, já sei o que vem por aí. Esse livro foi escrito em 1961, tá, galera? 61. Então eu tenho muito mais confiança do que a gente vai encontrar por aqui, que vai ser bem escrito, tá? Que não vai ser aquela coisa, né? Vai ser algo bem escrito. Sempre que eu falo do Elmore Leonard, eu falo, pô, ele criou alguns livros que viraram a série Justificado. Essa série do Raylan Givens são 4 livros, apenas 3 saíram aqui no Brasil, eu tenho 2, espera aí. O livro número 1 se chama Pronto, foi lançado lá no começo dos anos 90. O volume 2 também saiu no comecinho dos anos 90. E o volume 3 se chama Raylan. Tem aqui até a capa da série, tem esse coisinha aqui, não é um... Ah, é assim, tinha esquecido, cara. É um adesivo falando aqui, uma aventura com o investigador da série Justificado. Para vocês verem, ó, os 2 primeiros livros foram lançados no começo dos anos 90. Ele só volta a escrever o personagem aqui em 2010, 2012 mais ou menos. O 4º livro ele lança em 2018. Esse livro nunca chegou aqui, tá? Mas cada livro é uma aventura. O 2º livro chama Cárcere Privado, lembrei.
Então tá me faltando ele. Então eu sempre falo, né? O Elmore Leonard é o criador aí da série do Justificado. Mas ele também criou diversas histórias que foram adaptadas para filme, tá? Como, por exemplo, Jack Brown, que foi adaptado pelo Quentin Tarantino, Os Indomáveis, com Russell Crowe e o Christian Bale, O Nome do Jogo, com o John Travolta e o Danny DeVito, que mais? Estou esquecendo mais alguma coisa. Irresistível Paixão, com o... Tá vindo Sean Connery na minha cabeça, não é o Sean Connery, caralho. Caralho, que é o autor, cara, que faz Irresistível Paixão? George Clooney, com o George Clooney. Ele também fez Kill Shot com o Mickey Rourke, tá? Entre tantos outros. E Hombre. Hombre foi adaptado para o cinema, o livro é de 61, foi adaptado para o cinema em 67, com Paul Newman no papel principal. Então eu vou tentar achar esse filme também para fazer a assistida. Para assistir junto com essa leitura aqui e eu trago a resenha de tudo isso para vocês. Tá certo, galera? Então essas são as leituras do mês. Vamos para os conteúdos deste mês de janeiro. Agora, já na quarta-feira, eu trago para vocês também o tradicional de abertura de mês Book Haul. Sempre eu vou deixar o Book Haul aqui bem no comecinho dos meses. E no próximo domingo eu trago para vocês a resenha já muito atrasada de Aprendiz de Assassino, que estava lá no meu top 10 até, né? Então, próximo domingo, esta resenha. No mês nós ainda teremos top 5 de ficções históricas que eu gostaria de ver aqui no Brasil, um vídeo sobre os últimos anúncios de lançamentos das editoras para o ano de 2026 e até mesmo vou falar de alguns lançamentos que saíram no finalzinho de 2025, tá? Também vou trazer a resenha de Call, o Explorador de Cavernas e temos mais algumas outras coisinhas planejadas aí pra frente, tá certo? Então, relembrando, o Cavaleiro dos Sete Reinos, Mago, Aprendiz e Hombre. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem comigo mais esse mês. Curta, comenta, compartilha. Me segue aqui no Instagram, @Biblioteca Bruta. Siga também os canais parceiros do Andrew do Arsenal Books, o Reives Lorenzoni, que além de ter um canal, também é um escritor aí da saga O Jogo do Rei. E também lá o Rodrigão 1002, tá certo? Entre lá no grupo do WhatsApp, compre pelo link. É isso. Muito obrigado e valeu!